Casar cedo é uma burrice. Namorar cedo é uma burrice. Ter filhos, então, é pior ainda. Essas são algumas coisas que, na minha visão, você não deveria fazer na sua juventude. Isso eu falo com plena convicção. Daqui a alguns meses eu completo 18 anos e hoje eu gostaria de estar refletindo com vocês sobre os piores erros que os jovens da minha idade, até uns 25 anos, estão cometendo. Erros que, se você não acordar agora, podem destruir por completo qualquer chance de você ter um bom futuro. Um futuro próspero. Não é à toa que um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas da minha idade cometendo, ou até mesmo as pessoas um pouco mais velhas, é gastar tudo o que ganha e não juntar dinheiro desde cedo. Quando você é jovem, isso eu falo por experiência própria, quando a gente ganha nosso primeiro salário ou os nossos primeiros trocados, a primeira coisa que a gente quer fazer é gastar. Comprar tudo o que a gente deseja, sem pensar no amanhã. Achar que dinheiro é feito somente para gastar. Afinal de contas, muitos dão aquela desculpinha esfarrapada e bem cara de pau mesmo. Só se vive uma vez, tem que viver hoje. E sim, eu concordo. A gente não deve ser apegado ao nosso dinheiro, mas também não dar valor a ele, na minha visão, é pior do que você ser aficionado. Pois pelo menos o aficionado, ele vai acabar juntando algum montante ao longo da vida. Já quem gasta tudo o que ganha, não vai ter absolutamente nada. E mesmo que você consiga guardar pouco dinheiro ao longo da sua vida, o maior fator que impulsiona os juros compostos não é o quanto que você está investindo. Claro que isso é importante, mas o que realmente importa é por quanto tempo você deixa investido. Supondo que você invista apenas R$ 200 desde o começo da sua vida, lá pelos 20 anos, se você fizer isso por 45 anos, com uma rentabilidade real de 8% ao ano, você vai ter acumulando um montante total ali de mais ou menos 900 mil e 67 mil reais, que te renderia ali por mês cerca de 6.100 reais, mantendo essa mesma rentabilidade real de 8% ao ano. Investindo melhor, obviamente, dá para conseguir uma rentabilidade muito maior. Se a gente subir de 8% para 10% ao ano em termos reais a nossa rentabilidade, já descontada a inflação, o nosso montante total seria o dobro. 1.800.000 reais, mais ou menos. Se eu não estou enganado, isso vai te render por mês cerca de 14 mil reais. Ou seja, o melhor momento para você começar a estudar investimentos e já começar a investir é agora, na juventude. Não é para amanhã, não é para depois, é agora, quando a gente ainda tem a vida inteira pela frente. Já quem gasta tudo o que ganha não vai ter absolutamente nada. E sabe o que é pior? Um dia a conta vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E essa conta, ela sempre vai cobrar juros terríveis de você. Primeiro de tudo, se você tá nesse canal, eu acredito que não é novidade aqui pra ninguém, que você já deve ter ouvido falar que a nossa geração, a geração Z, ela não vai se aposentar. E isso é a mais pura verdade. Não é mentira, não é especulação, é o que de fato está acontecendo. O INSS, ele é um grande esquema de pirâmide. Observe aqui o censo do IBGE de 1940, que mostra como era a nossa população brasileira naquele período, distribuída ali por faixa etária. Observe que antigamente a população brasileira, ela formava um verdadeiro esquema de pirâmide. Mas eu sei que você já deve estar se perguntando agora: o que isso tem a ver com o INSS, com o fato de eu me aposentar ou não? Absolutamente tudo. O que acontece é que mentiram pra você na infância, mentiram pra mim também, porque a história que me foi contada é essa. Quando diziam pra você: olha, quando você começar a trabalhar, o governo vai pegar uma parte do seu salário, vai guardar numa caixinha e depois vai te devolver aquele dinheiro em forma de aposentadoria. Isso é a mais absoluta mentira. O que o governo faz de verdade com aquele dinheiro que todo mês vai embora pro INSS é simplesmente pagar a aposentadoria dos que já estão aposentados. E antigamente esse esquema funcionava perfeitamente. Mais uma vez, eu quero que você observe o censo de 1940, distribuído por faixa etária, com mais atenção. Os mais velhos, naquela época, era a minoria da população. Eles ocupavam o topo da pirâmide. A base, a maioria, era formada pelos mais jovens. Ou seja, tinha muita gente pagando a aposentadoria de poucos aposentados. Mas hoje em dia, essa relação ela mudou por completo. Hoje as pessoas, elas não querem mais ter filhos. Segundo o próprio IBGE, a taxa de natalidade naquela época era de 6 filhos por mulher. Isso mesmo, 6 filhos. As mulheres naquela época tinham todos os filhos que Deus mandava. Hoje em dia, essa taxa caiu para menos de 2 filhos por mulher. Ou seja, as mulheres não querem mais ter filhos. E além disso, o número de idosos está aumentando.
Porque as pessoas, elas estão vivendo mais do que antigamente. Em 1940, nessa mesma época, onde os mais velhos eram a minoria da população, a expectativa de vida aqui no Brasil era de 45,5 anos. Isso porque o Brasil naquela época era um país só de miseráveis, hoje em dia é só um país de pobre mesmo. Hoje, ela basicamente dobrou. A expectativa é de 76,4 anos, ou seja, a gente tem muito mais velhos hoje e vamos ter mais no futuro. Se você ainda não acredita em mim, é só você fazer a conta. Quantos filhos a sua bisavó teve? A minha teve 12. Quantos filhos a sua avó teve? A minha teve 3. Quantos filhos a sua mãe teve? A minha mãe teve 2. E você? Quantos filhos você pretende ter ou tem? Eu mesmo não pretendo ter nenhum. Percebe que a conta, ela simplesmente não fecha? O sistema vai crashar quando for a nossa vez. Em 2051, vamos ter mais aposentados do que trabalhadores ativos para esse esquema de pirâmide. Ah, mas Vitor, eu não ligo para minha aposentadoria. Eu não ligo em construir patrimônio, não depender mais do meu próprio trabalho e viver da renda dos meus investimentos. Isso daí é problema do meu eu do futuro, não meu. Então, pelo menos junta para fazer uma reserva de emergência, sua jamanta, que pelo menos você não precisa se endividar toda vez que surgir algum gasto inesperado. E se você mora numa caverna e não sabe o que é reserva de emergência, é basicamente um dinheiro que você junta para caso haver algum tipo de imprevisto, algum gasto inesperado. Como, por exemplo, você ficar doente, alguma coisa quebrar, seja o carro ou sua casa que precisa de manutenção, ou até mesmo você ser demitido do emprego e ficar sem salário. Esse dinheiro vai poder ser usado para cobrir qualquer despesa que não vai caber no seu salário naquele momento, ou simplesmente te sustentar até você arranjar outro emprego caso você seja demitido. O recomendado é você fazer uma reserva de emergência caso você for empregado, equivalente a 6 meses ali no seu custo de vida, e se você for um autônomo ou empresário, no mínimo 1 ano. E se você achou que isso era uma das maiores burrices da juventude, espera só até ver a próxima. Namorar cedo, na minha visão, consegue ser uma burrice muito pior do que você não juntar dinheiro. Porque a questão de não juntar dinheiro ou não ainda pode ser resolvida em algum momento da sua vida. Obviamente, você vai ter menos tempo, mas ainda dá pra fazer alguma coisa. Agora, o namoro precoce, na minha visão, pode trazer danos irreversíveis e consequências terríveis pra sua vida. Quando você é jovem, principalmente quando se tem menos de 20 anos, é a fase em que se é mais imaturo, que assumimos menos responsabilidades. Portanto, como que você quer em uma idade dessas, onde você não sabe nada sobre a vida, onde não há um mínimo de maturidade, e na maior parte dos casos, se é irresponsável, não aprendeu ainda a lidar com as próprias responsabilidades, o quão burro você precisa ser para assumir um compromisso tão sério e profundo como um namoro ou qualquer tipo de relacionamento amoroso? Ah, mas Vitor, como que isso pode ser tão sério? A gente se ama e pronto, e acabou. O namoro, ele não é aquele mar de rosas que é vendido nos contos de fada ou nas séries de televisão. Você vai ter aquele amor épico que é retratado nas séries, nos filmes ou naqueles animes de romance. Aquele tipo de amor que à primeira vista parece impossível, mas que supera tudo um pelo outro. Um amor que suporta tudo. Um amor incondicional. Ser amado de forma tão intensa que não desejamos mais nada a não ser amado ali daquele jeito. É uma história linda no papel, mas na prática, principalmente na juventude, onde se é imaturo, a história é totalmente diferente. Namoro envolve renunciar a certas coisas pela outra pessoa que dificilmente se está pronto a fazer na juventude. Envolve renunciar a certos hábitos, interesses pessoais, sacrificar uma boa parcela do seu tempo com seus amigos e principalmente, em alguns casos, envolve ir até mesmo contra algumas expectativas sociais, principalmente se a família de uma das partes for muito religiosa. Quando se é jovem, dificilmente se consegue lidar com essas coisas ou renunciar a certas coisas. Muitos são imediatistas. No fim, esse tipo de amor épico que você vê na Netflix, aquele que dá tudo errado, mas no final dá tudo certo, só existe porque, afinal de contas, tem roteirista escrevendo o final feliz. Na vida real, a maior parte das pessoas estão quebrando a cara, estão acumulando trauma, estão ficando na depressão muito cedo, ainda na juventude, porque muita coisa pode dar errado. Quando você é jovem, a gente dificilmente sabe o que de fato quer. Somos muito inseguros. Não é à toa que muita gente acaba se interessando por namoro, não porque gosta de uma pessoa em específico de fato e deseja passar a vida com essa pessoa, mas sim porque tem medo de ficar sozinho. O que acontece é o seguinte: você tá lá naquele clássico final de semana que, como sempre, na maior parte dos casos é solitário. Ninguém te manda uma mensagem de bom dia ou boa noite. Ninguém pergunta se você tá vivo. A gente fica lá sem fazer nada,
apenas escolhendo a próxima série que iremos ver na Netflix, e aí do nada começa a bater aquele vazio. Poxa, eu tô tão sozinho aqui. Não tem ninguém pra assistir comigo, pra poder conversar comigo. E aí você começa a ver no namoro uma solução para aquele problema. Você observa aqueles casaizinhos felizes ao seu redor, totalmente felizes, de mãos dadas, indo juntos, se divertindo e aparentemente felizes, então você começa a pensar: eu preciso disso, eu preciso de uma namorada, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. E o pior é que as coisas que a gente assiste acabam confirmando esse tipo de visão equivocada. Aquele amor épico, insano que se vê nas séries, filmes e até mesmo nos animes também. Mas namoro, como eu disse, envolve renúncias e várias outras coisas. Muitas das vezes, para tapar esse buraco, essa solidão que você sente, você acaba namorando a primeira pessoa que minimamente se interessa por você, sem nem sequer conhecer a pessoa direito. Não porque é a pessoa certa, mas porque a gente tá desesperado pra acabar com aquela solidão no nosso coração. Isso aconteceu com um primo meu, uns 2 anos mais velho do que eu, inclusive. Ele estava em um período ali que ele estava se sentindo extremamente sozinho, tinha acabado de se mudar pra outro estado, conheceu uma menina na escola e começaram a conversar, a sair juntos e até mesmo dar uma cafungada. 2 semanas depois, o mesmo já havia anunciado namoro. E eu nem preciso dizer que na época eu avisei que isso daí ia dar merda. E que namoro não acontecia daquele jeito precoce em 2 semanas. E é claro que, como todo namoro precoce, a coisa começou a dar merda nos dias seguintes. Ele descobriu uma série de coisas que ele não sabia da menina. Primeiro, que o pai dela era muito conservador. Não aprovava o namoro dos dois. Então foi algo ali que foi feito às escondidas. E depois ele descobriu que a menina era muito, mas muito ciumenta. Um lado que ela nunca havia demonstrado nas 2 semanas que os dois ficaram saindo, se pegando e conversando. Literalmente, ela não suportava ver o meu primo sequer chegar perto de outras meninas, ou até mesmo saindo com os amigos dele. E o pior de tudo é que, ao contrário do meu primo, que na época estava tentando entrar pro exército, tinha planos pro futuro, ela não tinha plano algum. E nem sequer tinha interesse em planejar ou construir o próprio futuro, e mais tarde você vai entender o porquê que isso é importante. Na época, eu aconselhei demais ele, pois a menina, cada dia que se passava, só piorava. E no fim, ele teve que tomar uma decisão muito difícil. Ele teve que terminar. O pior é que ele, de fato, gostava dela. E ela demonstrou um lado ainda pior quando eles terminaram. Ali mesmo na escola, no corredor, na sala de aula, ela começava a pegar um monte de caras na frente dele. Na época, ele ficou super arrasado. Quase ficou com depressão e no fim demorou muito para ele poder superar e se reerguer. E são muitas coisas, como na história que eu contei, que podem acabar dando errado. A pessoa pode acabar te traindo, pode acabar tendo, como no caso do meu primo, um caso de ciúmes doentio. Você, outra parte, pode acabar desenvolvendo dependência emocional, pode acabar tendo uma gravidez não planejada, brigas constantes, abandono de amigos, depressão pós-término. E na minha visão, o pior de tudo, a pessoa pode acabar tendo planos que não são compatíveis com os seus, planos diferentes dos seus. E na minha visão, isso acaba sendo pior do que a pessoa ser necessariamente boa ou ruim. Imagina a seguinte situação: imagine que você começou a namorar cedo, e aí depois de muito estudo, depois de muito esforço, depois de muito suor e sacrifício, você recebe uma oportunidade única na sua vida. Você recebe uma bolsa de estudos para poder estudar lá fora. Uma oportunidade que honestamente só aparece uma única vez na vida do pobre. Então imagine que você tem planos para estudar lá fora, vai contar pra pessoa que é sua namorada ou namorado, e a pessoa quer que você fique no Brasil. E aí? Você vai renunciar aos seus próprios sonhos e oportunidades em prol de uma outra pessoa? Você não acha que isso seria injusto com você mesmo? Ou até mesmo com a outra pessoa? Afinal, o desejo dela é que você fique aqui no Brasil com ela. Nessa situação, por vocês terem planos diferentes pro futuro, um vai ter que acabar renunciando ao seu próprio sonho pela outra pessoa. Então eu te pergunto, vale a pena fazer isso pela outra pessoa? E na maior parte dos casos eu ouço um grande e redondo não. E isso se torna ainda mais perigoso na juventude, pois quando se é jovem, a gente dificilmente sabe o que quer. E muitas das vezes você acaba escolhendo namorar alguém na juventude em um momento que nenhum dos dois sabe o que quer da vida. Aí os dois acabam em algum momento da vida descobrindo o que querem de fato da vida, mas os dois têm planos muito diferentes um do outro e são incompatíveis ali um com o outro. E aí, meu querido, é meio caminho andado para vocês brigarem e terminar. Percebe que namoro na juventude é muito complicado e
que não é esse mar de rosas que te vendem por aí, aí mais uma vez eu te pergunto, o quão burro você tem que ser pra tomar essa decisão tão importante no momento que você é mais imaturo e não sabe o que é da vida? Mas se acalme. Isso ainda consegue ficar pior. Sabe o que na minha visão é pior do que você namorar cedo? É achar que essa relação cheia de problema vai se resolver se vocês simplesmente se casarem. Esse é um erro que a maioria das pessoas nessa idade cai. O que na minha visão é a evolução da burrice do namoro precoce. O casamento precoce. Isso inclusive aconteceu com um outro primo meu. O rapaz se casou ali aos 20 anos de idade, inclusive casou com a esposa já grávida. Muita gente acaba engravidando no namoro e acha que a solução agora para resolver a vida dos dois é se casando. Só que isso, na minha visão, é um erro que pode custar por completo o seu próprio futuro. A primeira coisa que você precisa entender é que no casamento você tem que ter a mentalidade de uma vida a dois. E para explicar melhor isso, eu vou te contar um caso que aconteceu com a minha tia recentemente. Ela recentemente ali, ela fez uma cirurgia bariátrica, que para quem não sabe, é uma cirurgia que gente obesa, ou seja, gente que é muito gorda, faz para poder emagrecer e consiste basicamente em diminuir o tamanho do próprio estômago, para que então o corpo ali ele possa alterar a forma que absorve nutrientes. E consequentemente, a pessoa acaba comendo menos e consegue ali emagrecer com uma maior facilidade. E ela pesava, se não estou mais enganado, mais de 120 quilos. Ela já não estava mais conseguindo emagrecer com outros métodos. Infelizmente, teve que fazer a bariátrica. Só que ela, na época, teve que se endividar horrores no processo. Ela pegou, na época, ali, acho que mais de 13 mil reais emprestados com a minha avó, que ela juntou durante anos, inclusive. Para alguém que ganha ali menos de 3 mil por mês, isso daí não é nem sequer uma dívida impagável, mas uma dívida astronômica mesmo. Então, certo dia, eles estavam conversando com a minha avó sobre como pagariam essa dívida, e no fim acabei percebendo que o marido da minha tia nunca se referia como a dívida da sua tia, mas sim como nossa dívida. E eu fiquei surpreso, pois aquela dívida não beneficiava em absolutamente nada. Foi uma dívida feita por causa da minha tia. E ainda assim ele se referia àquela dívida da minha tia como nossa dívida. E naquele dia o meu respeito por ele cresceu muito. E me fez refletir, casamento é isso. Casamento é estar ao lado da pessoa na saúde e na doença, na prosperidade e na pobreza. Independente da sua idade, se um dia, em uma situação dessas, você não está preparado em dizer nossa dívida, nem sequer cogite em se casar. Por isso que, inclusive, que eu acredito que a maior parte dos casamentos modernos hoje em dia não dão certo. Pois casamento envolve você não pensar mais como um só, mas você pensar a dois. Literalmente compartilhar sua vida com a outra pessoa. E mais uma vez eu te pergunto, o quão burro você tem que ser para tomar uma decisão dessas na fase em que você é mais imaturo? E fora as inúmeras renúncias que você vai ter que fazer. Pois quando começamos a pensar a dois, na maior parte das ocasiões, você vai acabar colocando a vida da sua esposa ou do seu marido em primeiro lugar. Ela antes de você ou ele antes de você. Em um mundo em que se é cada vez mais competitivo, um querendo acabar com o outro, um querendo esmagar o outro, um querendo engolir o outro, seja no mundo empresarial, no mercado de trabalho, até mesmo aqui na internet, aquele que não prioriza ele mesmo em detrimento de outros, acaba ficando uma desvantagem imensa, pois agora acaba ficando ali menos propenso a correr riscos. Pois você sabe agora que isso não se trata mais apenas sobre você, se trata sobre a outra pessoa também. Portanto, muitas das vezes, quem acaba se casando cedo, acaba por muitas das vezes perdendo diversas oportunidades na juventude. Pois além de você estar em uma vida a dois, você está em processo de constituir a sua própria família. E é aqui que chegamos no que eu considero a segunda maior burrice da sua juventude: ter filho cedo. Eu considero ter filho cedo uma burrice ainda maior do que você se casar cedo. Pois casamento, por mais que tenha consequências piores do que um namoro precoce, se der errado, dá pra resolver se divorciando. É claro, você vai perder metade dos seus bens, vai resolver uma burocracia danada, mas assume o prejuízo, vida que segue. Mas ter filhos é outra história. Pra começar, se no casamento você tinha que pensar dois, você aqui tem que pensar por no mínimo três. Filho não é um negócio que você resolve com um divórcio se der errado. Se você se divorciar, na maior parte dos casos, você vai ter que pagar pensão. Um único filho pode custar até mesmo 15% até mesmo 30% de toda a sua renda em pensão alimentícia. Imagina você no começo da sua vida adulta já tendo que arcar
uma despesa dessas por no mínimo 18 anos. E mesmo que você tenha filhos no seu casamento e não acabe se divorciando, pagando pensão, você vai ter despesas com a criança de qualquer jeito. Segundo uma pesquisa do IBGE, constatou que o brasileiro gasta no mínimo ali, isso mesmo, no mínimo, R$ 239 mil com um filho até os 18 anos. E se você for classe C, esse valor sobe para R$ 400 mil. E se você for de uma classe social mais alta, geralmente classe B ou A, você pode gastar até mesmo mais de R$ 3 milhões. Agora me diz, meu grande jovem dinâmico, da onde você vai tirar dinheiro para poder sustentar filho? Quando você tá no começo da sua carreira, ganhando pouco, sem qualquer tipo de trabalho estável. Ah, mas Vitor, os meus pais me ajudam. Sério mesmo, meu grande jovem dinâmico de QI 83? Seus pais vão te ajudar, mas até quando? Não se esqueça que além da questão financeira, ao constituir uma família com esposa e filho, você vai ter que fazer muitas renúncias. Quando a gente é jovem, geralmente a gente tem mais tempo livre e podemos assumir mais riscos. Afinal, mesmo que você acabe quebrando ou investiu muito tempo em algo que não deu certo, dá tempo perfeitamente para se recuperar e você prosperar, pois você tem o ativo mais valioso de todos em abundância. Você tem tempo. Porém, ao constituir uma família cedo, você já não pode mais assumir mais riscos, pois agora já não é mais sobre você. Tem pessoas que dependem de você, principalmente pro seu sustento, como a sua esposa ou seu filho. Então, toda vez que você for planejar qualquer tipo de coisa, você vai ter que colocar os dois na equação. E por conta disso, como eu mencionei anteriormente, você vai ter que acabar muitas das vezes abrindo mão de excelentes oportunidades que poderiam no futuro te trazer um futuro mais próspero, que faria inclusive você ficar totalmente independente dos seus pais. Coisa que ao constituir uma família ainda na juventude dificilmente acontece. Então, mais uma vez eu te pergunto, seus pais vão te ajudar? Mas até quando? Quando você chegar aos seus 30 anos e ainda não tá nem sequer ganhando mais que um salário mínimo, afinal de contas, você não vai ter tempo direito de se qualificar, crescer, vai ter que cuidar do filho. Inclusive, piora isso se você for mulher. Segundo uma pesquisa do PNAD, tínhamos cerca de 31 milhões de brasileiros fora da nossa força de trabalho. E o que isso significa? Significa que são aquelas pessoas que estão desempregadas, mas por opção. São aquelas pessoas que, por algum motivo, ficam de fora do mercado de trabalho. 9,8 milhões dessas pessoas eram homens. Porém, 21 milhões dessas pessoas são mulheres. O que será, né? A mulher, quando acaba tendo filhos, principalmente nas classes mais baixas, acaba saindo da força de trabalho, ou seja, para de trabalhar, pois precisa se dedicar totalmente aos filhos e, consequentemente, fica afastada do mercado de trabalho. E ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho faz você perder o ritmo e esquecer de algumas coisas importantes que você sabia fazer anteriormente. Além disso, as coisas mudam muito rápido. Você pode acabar ficando desatualizado sobre novas tecnologias, tendências ou até mesmo novas formas de trabalhar. Isso deixa mais difícil competir com as outras pessoas que ficaram ali na ativa e, consequentemente, estão bem mais preparadas que você. Inclusive, os empregadores olham com maus olhos o currículo de quem ficou tanto tempo afastado do mercado de trabalho. Ou seja, como mencionei anteriormente, em um mundo competitivo como o nosso, quem precisa pensar a 2 ou a 3 ou até mesmo a 4, eu não sei quantos filhos você já teve ou ainda pretende ter, está em uma desvantagem insana em comparação com aqueles que só precisam pensar neles mesmos. Mas apesar disso tudo, eu sei que ainda vão ter aqueles que ganham muito bem ainda na juventude. Uma minoria, mas acontece. É o que eu mais vejo, inclusive, nesses devs aí por aí. Todo menino da minha idade com 18, 19 ou 20 anos, ganhando ali mais de 4 mil ou 5 mil reais ali de salário, de renda mensal. Porém, mesmo que você ganhe bem, na minha visão, você não deveria ter filhos ou casar antes dos 30. A pergunta que eu quero fazer, o que você vai ensinar para uma criança quando você não viveu nada da sua vida e não sabe absolutamente nada sobre ela, quando você nem sequer sabe o que é direito da vida, e principalmente na fase em que você é mais imaturo? Como que você nesse estado vai guiar uma nova vida? Portanto, mesmo que a ciência te diga que a melhor idade para se ter filhos é entre os 20 e 30 anos, eu digo para você esperar depois dos 30, pois depois dos 30 você provavelmente já vai estar muito mais maduro, com um trabalho estável, já com boa experiência na sua área, e assim você pode pensar em constituir família sem passar por muitos perrengues desnecessários que você passaria na sua juventude, onde se é a fase mais imatura da sua vida. Mas ainda assim, na minha visão, essa não é a maior burrice que um jovem poderia cometer na sua juventude. Embora seja difícil, eu acredito que se você se esforçar, se dedicar, e é claro, fazendo muitos, mas muitos sacrifícios mesmo para você ter um bom futuro, eu acredito que mesmo em circunstâncias adversas, como um casamento precoce ou ter um filho para criar,
você consegue ter um bom futuro. Mas agora, na minha visão, esse último erro pode custar para sempre o seu futuro e fazer com que você chegue a um estado da sua vida onde a sua condição atual se torne totalmente irreversível e te mantém na mais absoluta miséria por toda a sua vida. E você já deve estar se perguntando o que pode ser tão ruim, que burrice pode me deixar na mais absoluta miséria? Bebida? Cigarro? O vício extremo no celular? Drogas? Não, não e não. Todos esses vícios são ruins. Eu mesmo já fui vítima de um deles. Mas todos eles culminam em uma só coisa, em um só resultado. E que, na minha visão, vai ser a ruína de muita gente da minha geração. E que, se você não se atentar a isso, pode chegar um período da sua vida que seja tarde demais. E que burrice é essa que eu tô falando tanto? A burrice de não construir o próprio futuro. E lembrando que eu não tô dizendo planejar o próprio futuro, mas sim construir. Pois toda vez que vejo alguém dizendo, estou planejando o meu próprio futuro, tenho certeza que quando o homem faz planos, Deus dá mais absoluta risada. E há uma diferença absurda entre você planejar e construir. Planejar envolve você fazer planos para o futuro. Porém, planos constantemente são propensos a erros e fracassos. Porém, construir o próprio futuro é outra história. Construir envolve de fato você agir para ter um futuro melhor, mesmo sem ter um plano inicialmente. Eu não estou descartando a importância do planejamento, mas eu acredito ser mais importante você agir para ter um futuro melhor, mesmo que inicialmente, mais uma vez, sem um plano, do que você ficar horas e horas planejando e não tirando nada do papel. E muitas pessoas dão as mesmas desculpas que usam para não juntar dinheiro, aquelas desculpinhas esfarrapadas. Coisas como, vivo hoje, ou o futuro só pertence a Deus, ou nem sei se eu vou estar vivo amanhã, para não pensar no próprio futuro. E sim, eu concordo. A gente não sabe o que vai vir no dia de amanhã. Podemos acordar mortos no dia seguinte, podemos ser atropelados por um carro ou um ônibus a caminho do trabalho. Mas se você não constrói o próprio futuro e descobrir que lá na frente vai dar o azar de não acontecer nada, então o que você vai fazer? E percebe, mais uma vez, ressalto, que eu não estou dizendo planejar o próprio futuro, e sim construir o próprio futuro. Há uma frase muito boa de Peter Drucker, o pai da administração, que eu gosto muito. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Você aí que só gasta tempo com bebidas, festinhas, baladas, ou simplesmente passa o dia inteiro rolando o feed do Instagram, ou a For You do TikTok, ou simplesmente jogando o dia inteiro videogame, o que você acha que vai conseguir com esse tipo de atitude no futuro? Que tipo de futuro você acha que vai ter? Um futuro boníssimo de cor-de-rosa e de flores e de arco-íris? É claro que não. E digo que isso mais pelas condições horríveis que predominam o nosso país. Você sabe que aqui no Brasil as coisas já não são fáceis. Quem dirá mudar de vida, sair da pobreza? E a melhor hora para começar a construir isso, a de criar um futuro melhor, é sem sombra de dúvidas na sua juventude, onde na maior parte dos casos a gente não tem a mínima preocupação, não precisa acordar cedo para trabalhar e bater o ponto, tem bastante tempo livre ao decorrer do dia e, acima de tudo, como mencionei anteriormente, pode assumir mais riscos, aceitar mais oportunidades, pode passar mais tempo estudando, pois aqui nesse país, para pobre mudar de vida, não existe essa de equilíbrio. A vida aqui já é um extremo por si só. Ou você é 8 ou você é 80. Ou você corre atrás ou você simplesmente afunda e fica à margem da pobreza e da sociedade. E a melhor fase para tentar algo é na juventude, pois é nessa fase em que você geralmente pode pensar apenas em si mesmo, pensar por um e não por dois ou três, pois depois de um certo tempo, adivinha só, vai ser filho, esposa, boleto, responsabilidades, enfim. Eu tenho certeza que se você perguntar aos seus pais, ou até mesmo outro parente seu, principalmente se você for de classe mais baixa, que o maior arrependimento dele geralmente é não ter estudado na juventude. E chega um período da sua vida que é tarde demais para poder mudar ou poder construir qualquer coisa. Há pessoas que só enxergam realmente do quanto elas desperdiçaram o seu próprio tempo durante toda a sua vida sumindo na velhice, quando o indivíduo já está mais de 60 anos de idade. E nesse ponto, na minha visão, já é tarde demais para você agir, pois você provavelmente, além de estar sem dinheiro, à margem da sociedade, você já não tem mais o recurso mais valioso que uma pessoa poderia ter para mudar de vida. Você não tem mais tempo.
Você já tá no fim da sua vida. E muitos vão discordar de mim, dizendo que nunca é tarde pra mudar, vão citar até mesmo exemplos que, na minha visão, são exceções, que não contrastam com a realidade do brasileiro médio, como o Ray Kroc, que praticamente tornou o McDonald's o que ele é hoje com 52 anos de idade, ou o Coronel Sanders, que fundou o KFC com 65 anos. Enfim, são todas exceções. Pode acontecer com você no futuro? Pode acontecer. É provável? 99,9% de chance que não. E essa fase pode acontecer bem antes dos 60. A pessoa que se casa precocemente, tem filhos precocemente, ainda por cima não ganha bem e nem sequer junta dinheiro, na minha visão é o tipo de pessoa mais propensa a cair na corrida dos ratos. Vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Você começa a namorar cedo. No início, tudo parece lindo, como nos filmes e nas séries que você cresceu assistindo. Vocês trocam juras de amor, fazem planos que nunca saem do papel, e mesmo com vários problemas no relacionamento, vocês seguem, porque é amor, não é mesmo? Pouco tempo depois vem a decisão mais precipitada. Vocês resolvem se casar. Você não tem uma carreira, você não tem um salário digno, você não tem dinheiro guardado, e nem sequer um colchão financeiro para uma reserva de emergência, mas vai assim mesmo, na coragem, ou melhor, na ilusão. Então, como quem acende um pavio sem perceber a bomba, vocês transam sem proteção, no impulso do momento. 3 semanas depois, a notícia chega. Amor, eu estou grávida. E de repente o mundo para, o chão some e o seu desespero começa. Você não sabe como vai fazer para sustentar uma criança, quando vocês mal conseguem se sustentar, mas você jura por Deus que vai dar um jeito. Então você pega o primeiro emprego que te aparece, depois o segundo, e agora você tá trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Você não tem tempo para estudar, não tem tempo para crescer na carreira e nem mesmo para você mesmo. Você acha que tá vencendo, porque tá pagando as contas, mas na verdade você só está respirando com a ajuda de aparelho. A criança nasce, as despesas aumentam. Sua esposa, agora mãe, começa a sofrer. Ela fica sobrecarregada, frustrada, e as brigas começam a ficar cada vez mais frequentes. Você chega em casa cansado e só é recebido com cobrança. Vocês não se divertem mais, não tem tempo um pro outro. O amor que vocês tinham antes começa a se transformar em um mais absoluto ressentimento. E aí, de repente, a casa começa a dar problema. O seu telhado infiltra, a sua geladeira quebrou, o encanamento estoura. Então o seu orçamento, que já era muito apertado, agora já não cobre mais nada. Resultado, você precisa de mais dinheiro, mas você não juntou dinheiro para uma reserva de emergência. Resultado, você vai ter que se endividar. O limite do seu cartão de crédito é estourado, o seu cheque especial é ativado, você pega o empréstimo no banco com juros absurdos e você pensa, quando eu resolver esse problema, isso vai acabar. Mas não demora muito e seu filho de repente adoece. O SUS, como sempre, não cobre o tratamento. Você vai ter que pagar um tratamento particular que custa quase o seu salário inteiro. Resultado, você precisa de mais dinheiro, de novo. E mais uma vez, sem reserva de emergência, sem plano, sem saída, você pega outro empréstimo e a bola de neve cresce. Seu nome suja, seu crédito acaba, o seu limite desaparece e agora você só vive de salário em salário, sem folga, sem descanso, sem respiro e o pior, sem nenhum tipo de perspectiva de melhora. Então é aqui que a sua vida vira o mais absoluto, completo pesadelo. Acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega exausto em casa, briga em casa, dorme mal e repete o ciclo todo santo dia sem interrupção. E no fim do mês, não sobra nada. Todos os dias parece que você tá pisando em ovos. Esse é o retrato da corrida dos ratos. Você trabalha, se esforça cada vez mais, ganha seu salário suado do mês, paga suas contas, fica sem dinheiro e volta a trabalhar novamente. Em um ciclo interminável que nunca parece haver fim, sem nunca sair do lugar. Você está preso em um ciclo que você mesmo construiu. E tudo isso começou com pequenas decisões que inicialmente pareciam inofensivas. Namorar cedo, casar cedo, ter filhos cedo, não guardar dinheiro e não construir nada. E agora, já não há mais volta. Você virou um escravo do seu passado. Você vendeu o seu próprio futuro por prazeres momentâneos. Você percebeu que, enquanto você achava que estava vivendo o presente, tentando ser feliz, no fim, você estava enterrando a sua própria liberdade. E na minha visão, há uma outra armadilha tão ruim quanto essa que eu descrevi anteriormente. Um erro que, se você também não abrir os olhos, pode custar por completo a possibilidade de você ter um futuro próspero, um futuro melhor. E nesse outro vídeo eu explico melhor que armadilha é essa e o porquê tanta gente cai nela. E o que fazer para sair dela? Eu sou o Vitor e eu não desistirei enquanto não ficar rico ou morrerei tentando. Te espero nesse próximo vídeo. Eu te vejo lá.